Ó, isso que ele falou é legal. Vocês perceberam a diferença? Porque às vezes, e é natural, tá? Às vezes a gente foca muito nos ganhos. Tipo, eu tenho que fazer R$ 500, eu tenho que fazer R$ 600, eu tenho que fazer R$ 700. Só que aí você esquece, igual ele falou, do custo. E aí às vezes você tá batendo 500, vou dar um exemplo, tá? Você tá batendo 500, mas aí você tá gastando 200. E aí um cara que tá batendo 400 tá gastando 100. Você percebe que ele teve que trabalhar menos, mas no final das contas tá levando a mesma coisa para casa? É essa a diferença que ele tá falando, do lucro e do faturamento. É isso aí mesmo, Felipe. É exatamente isso daí. Tem muita gente que ainda fica querendo especificar o tipo de ganho, ganho por km, ganho por minuto, e acontece a mesma coisa, né? Tem o custo no final que vai dizer quanto você vai lucrar naquele resultado. E é exatamente isso, não adianta nada eu faturar R$ 400, gastar 300, não adianta nada eu faturar. Aliás, seria muito melhor eu faturar 200 e gastar 100, Sim, mesmo que seja proporcionalmente alto. No final, o resultado final foi o mesmo, de lucro, porque o que importa é lucro. sim. Né? E também não adianta nada eu querer fazer, por exemplo, no Uber X. Ah, eu quero fazer R$ 600. Aliás, eu quero fazer R$ 300 com 100 quilômetros. Nossa, maravilhoso. Rodei muito pouco. Mas aí eu levei 15 horas para fazer isso. Por quê? Porque eu tenho tanta corrida ruim. Aliás, que tem tanta corrida que não é nesse nível para chegar nesse resultado de R$ 3 o quilômetro que eu fico 15 horas. Enquanto tem outras pessoas fazendo R$ 600 nas mesmas 15 horas, que também é muita coisa, porém está rodando 250, está rodando 300 quilômetros, está rodando 300 e pouquinho, que no final o custo talvez de combustível ainda seja muito parecido, porque a rodagem, o tipo de rodagem que ela fez, acabou sendo bem diferenciada. E mesmo que ela tenha um custo em dinheiro maior, proporcionalmente ainda vai sobrar muito mais dinheiro dos 600 do que dos 300. Né? Legal. Então eu posso dizer assim, mais ou menos assim, ó. Vamos supor que o cara hoje tem um faturamento de R$ 400 por dia. Tá Certo? acostumado lá com seus Aham. 400 por dia. Aí ele pensa assim, cara, eu preciso ganhar mais. Eu tô levando X pra casa fazendo os meus 400. Eu preciso ganhar mais. Eu preciso levar mais pra casa. Então olha só, não nesse caso que eu tô falando, não necessariamente ele precisa trabalhar mais ou faturar mais, não é isso? Exatamente isso. Dá para ganhar mais, é possível conseguir ganhar mais com algumas estratégias, se ele não está fazendo o necessário ainda. Porém, diminuir o custo também é algo que é muito bom. Coisas que podem diminuir seu custo: levar marmita, levar água, levar café, Hum. lavar o carro em casa. Isso já diminui muito o seu custo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é olhar as corridas que você está fazendo no final do dia. Chega em casa, olha todas as corridas que você fez. Vê o intervalo entre elas. Não dá para ver exatamente o endereço, mas você consegue olhar o CEP. Você consegue olhar o CEP que aparece no aplicativo. Aí você olha o CEP da corrida, do destino de uma corrida e olha o CEP do início de outra, para você ver a distância entre as corridas. Você consegue, inclusive, pelo tempo da corrida, pelo horário que aceitou, você consegue ver qual é o intervalo entre elas. E aí você consegue perceber. E na verdade você vai lembrando, conforme o dia foi passando, conforme as corridas que você foi fazendo, como estava lá as suas corridas. E aí, nessa hora, você consegue identificar. Fiquei meia hora parado entre uma corrida e outra, poderia ter feito uma corrida que eu recusei. Muitas vezes acontece isso. Você rejeita uma corrida e aí depois você fica 40, 50 minutos parado e você fala, nossa, deveria ter aceitado.